Amados irmãos, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Manhã de quarta-feira, hoje dia 7 de janeiro de 2025, 26. Aproveito já para pedir desculpa aos irmãos quando erro data aqui, versículos, capítulos, isso pode acontecer. A nossa cabeça também vai envelhecendo com o nosso corpo. Mas que a palavra de Deus sempre esteja centrada, porque quando falamos a palavra do Senhor, aí nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo deve estar conosco e não nos fazer esquecer do principal que está escrito, está registrado, principalmente o Santo Evangelho da Salvação, que é tão torcido, tão distorcido nesses dias em que vivemos, mas ele continua naquela linha reta até o fim. É o cânon de Deus. Muito obrigado a você, meu irmão, que já está inscrito no canal. Vai fazer 2 meses depois de amanhã, ou seja, amanhã, hoje 7. Amanhã faz 2 meses que nós estamos transmitindo através dessas plataformas. E somos muito agradecidos a todos que já se inscreveram e todos os dias está chegando gente nova. E nós queremos dar boas-vindas também sempre para os irmãos. E dizer de antemão que aqui você vai continuar ouvindo o Evangelho da Salvação, a mensagem da cruz, a mensagem do arrependimento, o batismo no Espírito Santo, o revestimento no Espírito e também apontando a volta do Senhor Jesus e o reino dos céus. Sejam bem-vindos. Continue compartilhando com os demais e também fazendo seus comentários. Todos os dias também tem aumentado o número de comentários e também o conteúdo de coisas gloriosas que nos enche a alma de prazer. Muito, muito obrigado, meus irmãos. Eu vou ler uma palavra aqui que a Esther gosta muito de citar às vezes. Eu vou ler Daniel, capítulo de número 12, versículo 3, depois ela vai saudar os irmãos. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento. Repito, os que forem sábios resplandecerão, pois, como o fulgor, como o brilho do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como estrela sempre e eternamente. Fulgor, com fulgor, como estrelas sempre e eternamente. Que Deus nos ajude, irmãos, a poder continuar sendo fiéis àquilo que está escrito. Saúdo a todos os queridos irmãos, na gloriosa paz do Senhor. Agradeço a Deus pelos irmãos que têm orado por nós, que nos comentários quase todos os comentários a gente vê que tem alguém ali que diz que está orando por nós e orando pelos outros irmãos. Muito obrigado, irmãos. Que estão junto ali. É muito, muito bom, como nós também oramos pelos irmãos, como já fizemos um pacto de orar todo dia, um pouquinho antes da hora do almoço, ler a palavra e orar por todos os irmãos. Irmãos, essa palavra aqui, o Fernando disse que eu gosto, e gosto muito mesmo. Porque os que foram sábios, não é sabedoria. Se fosse a sabedoria desse mundo, nós não estaríamos aqui, nem eu, nem meu esposo, porque nós não temos
essa sabedoria. Mas a sabedoria que vem do alto, esses resplandecerão como fulgor do firmamento, como fulgor lá do céu. E aos que muitos ensinam a justiça. É isso que precisa ser ensinado, a justiça. E para quê? Por quê? Há alguma coisa mais justa do que a palavra de Deus? Não há. Não há. Rui Barbosa, o famoso Rui Barbosa, um dia disse: eu vou ler a Bíblia e eu vou descobrir erros nela. Mas quando ele terminou de ler, ele disse: não achei erro nenhum, mas ela mostrou os meus erros. Assim, então, aos que muitos ensinam a justiça, elas brilharão como estrela para sempre e eternamente, porque um dia, quando nós chegar lá na glória, o Senhor vai dizer: servo bom e fiel, falastes a minha palavra. Que Deus nos abençoe, irmãos. Quando nós era menino ainda, aliás, eu nem tinha nascido quando surgiu na Rádio Nacional do Rio de Janeiro o Repórter Esso, em plena Guerra Mundial. E o que era informado naqueles dias, através do rádio, dos jornais, era o que tinha de informação, eram coisas reais. Não tinha tantas informações desencontradas como nós temos hoje na vida secular. Aí nas redes sociais, tantas coisas que nós precisamos olhar bem e examinar tudo. Caso contrário, nós vamos estar acreditando em narrativas, em mentiras. Mas naquele tempo, de vez ou outra, eu lembro ainda da musiquinha, pois ele começou em 1941, o Repórter Esso, e só encerrou em 1968, nós já estávamos casados. A Esther sempre conta que ela, ainda menina, acho que eu tinha uns 14 anos, né? 13 anos. 16 anos. 16 anos, quando foi assassinado o presidente John Kennedy nos Estados Unidos, e sempre o Repórter Esso tinha edições extraordinárias. Quando nós ouvíamos aquele alô, alô, Repórter Esso, alô, e dizia informando em edição extraordinária, todo mundo parava. Eram poucos que tinham rádio, mas aquela notícia era passada. Alô, alô, Repórter Esso, alô, estamos informando em edição extraordinária. Fatos reais, fatos que aconteciam, fatos que chocavam o mundo e alegravam também o mundo. Alô, alô, Repórter Esso, informamos em edição extraordinária que encerrou a Grande Guerra ou a Segunda Guerra Mundial. Alegrou o mundo, mas tinha notícias tristes também. Irmãos, nós precisamos dar notícias extraordinárias do céu. Vez ou outra, nós temos que dar o nosso alô, alô, irmãos. Estou informando em edição extraordinária. O Espírito Santo está tocando em mim para me falar uma edição extraordinária, vos chamando a atenção, mostrando os sinais daquilo que está acontecendo ou vai acontecer. Hoje, irmãos, volto a repetir, quantas notícias desencontradas nesses meios de comunicação hoje que são tão fartos. Tem para todos os gostos, nós mesmos podemos ter a nossa rede, olha só como é fácil. Mas também há muita mentira, muito engano. E assim também, meu irmão, no Evangelho, muitos têm se aproveitado para trazer notícias falsas, para te trazer falsos ensinamentos, heresias, hipocrisias.
essa fantasia que é criada com tanta facilidade, esse criacionismo de coisas que não são. Parece que são, mas não são. Mas o puro evangelho de Cristo, anunciado através de homens simples, mas como falei ontem na mensagem, revestidos do Espírito Santo. Amém. Quando o apóstolo Paulo, lá no capítulo 19 de Atos, está registrado, não tenho como ler toda a história, toda aquela narração lá, mas ele chegou e perguntou para alguns discípulos que estavam em Éfeso: vocês já conhecem o batismo? Em nome de quem vocês foram batizados? Eles disseram: nós conhecemos somente o batismo de João. E perguntou: vocês já conhecem o Espírito Santo? Eles disseram: nós nunca ouvimos falar ainda em Espírito Santo. Me parece, irmãos, que tem gente tão mal informada sobre o poderoso Evangelho de Cristo que não conhece o Espírito Santo ainda. Não sabem que nós precisamos estar revestidos do seu poder para poder enfrentar o que nós estamos enfrentando. Paulo, em Éfeso, enfrentou os mágicos, enfrentou a idolatria, que era ali uma cidade idólatra, enfrentou tudo, porque ele buscou o Espírito Santo. Eram em 12 irmãos apenas aqueles que ele encontrou lá. Mas quando eles se dispuseram a ser batizados no batismo de Jesus, e também Paulo colocando a mão sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo. E diz a palavra que ali de Éfeso, daquela pequena congregação, o poder do Evangelho se espalhou por toda a Ásia, porque tinha poder nas notícias que eles davam. Os mágicos, quando ouviam a mensagem do Evangelho, chegavam em praça pública e queimavam os seus livros. E diz lá na palavra, capítulo 19 de Atos, você vai ler todo esse relato com detalhes. Eles queimavam em praça pública e o preço daqueles livros eram 50.000 moedas de prata. O valor era uma fortuna. Mas a palavra de Deus, pouca coisa tinha escrito, quase nada. A palavra que saía da boca daqueles homens, cheio do Espírito Santo, fazia o efeito, fazia a diferença. Paulo chegou a ser perseguido em Éfeso. Quiseram matá-lo, mas ele nunca se deu por vencido. Deus fez grandes milagres naquele lugar. Aonde você vive, com certeza, do mesmo jeito, o Senhor tem feito grandes milagres. Nós não podemos viver, irmãos, de saudades de um tempo e só ficar dizendo: quando eu era lá atrás, ou quando isso era lá naquele tempo, acontecia isso e aquilo. Tudo isso pode acontecer hoje, se nós informar bem o povo e dizer que Jesus Cristo é o mesmo. Foi ontem, é hoje e é eternamente. Se o Espírito Santo foi derramado naqueles dias, hoje ele continua também procurando uma oportunidade para cair dentro do teu coração, sobre a tua alma e sobre a tua vida. Meu querido irmão, não dê ouvido aos falsos profetas, não dê ouvido ao falso evangelho, que não é outro a não ser, como disse o apóstolo Paulo, há outros que vos transtornam, que trazem essa
confusão para a mente das pessoas. Mas o evangelho puro, o evangelho da certeza que fomos perdoados, o evangelho da certeza que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, o evangelho da certeza que Jesus vem buscar o seu povo, o evangelho da certeza que Jesus continua curando os enfermos, continua libertando aquele atormentado pelo diabo. O Senhor Jesus é o mesmo. E é esse evangelho, é essa palavra que nós queremos anunciar em todo o tempo da nossa vida. Ah, quem dera anunciar sempre em edição extraordinária o evangelho de Cristo, fazendo as pessoas se despertarem, se acordarem, porque a notícia está saindo. Querido e soberano Pai, muito obrigado, meu Senhor, pelo teu querido Espírito Santo, o nosso amado Espírito Santo, que está conosco todos os dias, nos orientando e nos dando a palavra. Mestre querido, muitas vezes não sabemos, ou quase sempre, não sabemos o que vamos falar, mas o teu Espírito, no momento certo, na hora certa, ele revela o que é necessário para o teu povo ouvir. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nós te agradecemos e repreendemos todo o mal, Senhor, que está sobre essa casa, sobre as famílias, Senhor, aonde estiver alguém que parou para ouvir a tua voz, ajuda o teu povo, é o pedido do teu servo e da tua serva, aqui, junto com os irmãos, pela fé, em nome de Jesus, amém e amém. Amados irmãos, até amanhã, na santa paz do Senhor Jesus Cristo.